Takae Otaki. Sempre que falo de Tokusatsu aqui no canal, eu comento dos temas dos episódios e quais mensagens políticas e históricas que eles querem passar. Porém, eu dificilmente comento como os orientais estruturam essas narrativas. E apesar de eu ter um vídeo aqui no canal tratando justamente sobre isso, eu creio que quem está aqui por conta do Tokusatsu não assistiu esse vídeo. Então eu resolvi fazer esse daqui sobre Jiraiya, até porque já tem bastante tempo que eu quero falar da série. Nós, ocidentais, estruturamos nossas narrativas através da técnica dos 3 atos. Ou seja, começo, meio e fim. O que parece bem bobo, né? Por isso, eu prefiro chamar de outra forma. Preparação do conflito, confronto e resolução. Dando aqui um exemplo bem simples. No filme Busca Implacável, a preparação do conflito é o sequestro da filha do policial. O confronto é esse policial tentando resgatar a sua filha. E a resolução é ele resgatando a filha e voltando juntos para casa. Essa estrutura só permite que a história aconteça graças ao conflito. Ou seja, se a filha dele não tivesse sido sequestrada, não aconteceria história. Mas a estrutura oriental vai usar outra técnica narrativa, o Kishotenketsu. Para explicar melhor, o Ki é a introdução dos personagens e o contexto daquele mundo. O Ketsu é o desenvolvimento da história e aonde normalmente vão nos apresentar algum problema. O Ten é aonde vai acontecer uma espécie de plot twist e onde irá acontecer o clímax da história. E o Ketsu é a finalização e uma espécie de final feliz. Ainda temos a jornada do herói, um ciclo de acontecimentos que se repete, que são o mundo comum, o chamado da aventura, recusa da aventura, encontro com o mentor, travessa do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, recompensa, caminho de volta, ressurreição e o retorno com o Elixir. Tokusatsu costuma mesclar muito essas 3 narrativas por se tratar de uma série episódica. Então vou usar os 4 primeiros episódios de Jiraiya para tratar disso. No começo do episódio temos o Ki, ou seja, a apresentação dos personagens Torra, Tetsuzan, Manabu e Kei. Uma coisa que nós brasileiros dificilmente percebemos, justamente por não termos a língua japonesa como língua mãe, é que os japoneses costumam usar os nomes dos personagens como atalhos narrativos dos seus arquétipos. A gente até percebe isso uma vez ou outra, como por exemplo em Tokyuger e em Kyuranger, os heads se chamam Light e Lucky, um cara que traz a luz e um sortudo. Aqui, no caso, Torra significa aquele que apazigua a guerra, um pacificador. O Tetsuzan significa
filósofo da montanha. E o nome da família, Yamagi, significa montanha de terra. Ou seja, literalmente, até no nome, ele significa o sábio daquela família. O Manabu é um verbo para estudar, aprender, e é com ele que a gente vai aprender várias lições durante a série. A Kei, no caso, ela é a única da família que tem um nome escrito em katakana, um alfabeto japonês que eles usam para línguas estrangeiras. Então o nome dela não tem muito significado mesmo. Durante o Ki é que vamos saber como esses personagens são. E a apresentação do Torra é excelente. Suas primeiras falas são de reclamar do treino pesado, fazer piada com a falta de alunos no dojo, reclamar que não tem as mesmas regalias dos outros filhos, talvez por ser adotado. Pouco depois, ainda vemos ele fazendo trabalhos domésticos e reclamando da folga da irmãzinha Patricinha que ele tem, e que ele preferia ter pego um trabalho temporário naquele dia. Nisso, ele já ganha vários pontos de simpatia com o telespectador, e é muito fácil de se identificar com ele. Ele é preguiçoso, engraçado, sofre injustiças e está sempre dando duro enquanto está cercado de gente folgada. Fora que sabemos que ele será forte por conta de ser o protagonista da história. Esse também seria o mundo comum na estrutura da jornada do herói. No show, somos apresentados ao Tesouro de Paco, o problema da história e onde vai acontecer o andamento da mesma com a aparição da família dos feiticeiros e a Guerra Mundial Ninja em busca do Tesouro de Paco. Aqui seria a apresentação do conflito na estrutura ocidental. O sequestro da Kei ainda faz parte do show, e vemos que Torra ainda é malandro, fazendo os vilões de bobo e ganhando ainda mais pontos de simpatia com a audiência. Na jornada do herói, é o chamado e a recusa da aventura, já que ele tem que salvar sua irmã, mas acha que esse conflito é uma perda de tempo e não liga para o Tesouro de Paco. No Ten, ele se torna Jiraiya e vence o inimigo. E no Ketsu, ele recupera a irmã, mas ainda é um final feliz, entre aspas, por conta ainda que tem um novo inimigo a vencer. No caso, o Barão Wall. Aqui tenho que entrar num ponto. Apesar dessa estrutura da jornada do herói, ela também guarda no seu guarda-chuva uma série de arquétipos bastante conhecidos. O herói e o mentor, você sabe que existe nessa estrutura. Porém, existem outros menos comentados, como, por exemplo, o Guardião do Limiar. É um personagem que ou é o primeiro capanga do vilão principal, ou é um personagem meio neutro, meio ambíguo, que é um desafio inicial que o nosso herói precisa superar. Nesse caso, o Barão Wall se encaixa perfeitamente nesse arquétipo. Outro arquétipo bem comum é o Camaleão, um personagem meio ambíguo que você não sabe se é do bem, se é do mal, às vezes ajuda o herói, às vezes o atrapalha, e geralmente é apresentado como uma femme fatale, um interesse amoroso inicial do protagonista. Nesse caso, a Reiha se encaixa
perfeitamente como o arquétipo camaleão. E, como eu disse anteriormente, naquele caso de nomes que são atalhos narrativos para a estrutura narrativa japonesa, Rei significa apaixonante e o Ha significa apaziguadora. Esse kanji do Ha é o mesmo Ha do Toha e também é o mesmo Ha da Emiha, a versão heroína da Kei. Ou seja, esse último kanji faz uma ligação nesses três personagens. E, só para não deixar dúvida isso aqui, Emiha significa beleza apaziguadora. E tem o Pícaro, que é um personagem alívio cômico que vai se meter numa porrada de problema, e esses problemas vão fazer críticas e ensinamentos para nós telespectadores. Como eu disse lá na verificação dos nomes dos personagens, é bem claro que esse personagem será o Manabu, e geralmente é o personagem que eu mais gosto em qualquer narrativa. No segundo episódio, durante o Ki, o Toha ainda se recusa a se aventurar por preguiça e por não ligar para o tesouro de Paco. O Sho é o confronto e toda a narrativa com o Barão Wall e o encontro com a Heiha. Ten é o confronto com o Barão e descobrirmos que ele não é mais um capacho do Dokusai. E o Ketsu é a travessia do limiar, com o Jiraiya resolvendo o conflito com ele e ganhando um quase aliado. Jiraiya é minha série favorita justamente por conta disso. O herói não vai matar sempre o vilão no final do episódio. O final do episódio nunca vai ser igual. Muitas vezes o Toha resolve o conflito não através da força, mas sim da conversa, do diálogo, da malandragem. Ele vai conseguir uma porrada de aliado durante os episódios. Isso vai criar uma simpatia do telespectador com o adversário que ele está enfrentando, vai criar uma expectativa da gente continuar vendo a série para aquele antigo vilão aparecer como um aliado, e o final sempre vai ser imprevisível. Você não sabe se o Jiraiya vai matar ou vai convencer aquele vilão. E eu acho isso fantástico, e eu queria que isso tivesse mais nos tokusatsus. O Jiraiya só foi produzido porque o filme American Ninja foi um estouro de sucesso no Japão, e eu não faço ideia do porquê. O filme é uma porcaria e o Japão tem uma condição de fazer histórias de ninja muito melhores. Mas, geralmente, o Japão prefere zoar essa narrativa mística que nós ocidentais temos com ninjas, tanto que você vê isso refletido em Kaku Ranger, Ninja, Harikenger. Só que essa temática ninja estava tão em vigor na época que lá em Metalder nós temos um episódio focado em ninja. Depois tivemos a série do Jiraiya, que é toda de ninja, e ainda em Giban tivemos mais um episódio sobre ninjas, inclusive com a participação do Manabu. No terceiro episódio, o Ki é a apresentação do personagem Haburamu. O Sho, vemos toda a trama envolvendo a Esmeralda. No Ten, temos o plot twist que o Haburamu está sendo enganado pelo Dokusai. E no Ketsu, temos um novo aliado, marcando novamente o tema da série e a característica do personagem e o nome Toha. No episódio 4, se trata da aproximação da caverna secreta, aquele recuo que o herói dá antes do conflito, coloca suas provações em debate
e volta mais forte e determinado para derrotar o inimigo. Aqui, o Ki é o confronto com o Kanin Shan Kung Fu. O Sho é o Torra lidando com o medo e a Kei virando a Emha para continuar a luta para defender o tesouro de Paco. O Ten é o Torra se superando e voltando a ser o Jiraiya. E o Ketsu é a resolução do problema e vemos que a Kei nunca é sincera com as palavras e atitude, mas acredita e admira o irmão em segredo. Bom, se você curtiu, não deixa de se inscrever e de deixar um like, porque ainda esse mês eu vou fazer mais 2 vídeos nesse mesmo segmento tratando de Jiraiya. Mas se você quiser saber mais da estrutura Kisho Tenketsu e outras formas de aplicar ela, dá uma olhadinha no meu vídeo sobre o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho. Não deixa também de concorrer a Tokubox. Dá lá uma olhada no meu vídeo curtinho e saiba como participar. Se você é novo aqui no canal, não deixa de ver o vídeo sobre o quadrinho do Jaspion, o vídeo sobre o quadrinho Heróis da TV, que tratavam de quadrinhos de Tokusatsu lá na Editora Abril, e fica aqui no canal, porque esse mês ainda eu vou soltar o vídeo sobre o Toku quadrinho feito pela Ebal. É isso aí. Alô!